censo do IBGE de 2022, que ainda não terminou, diz que nós, mulheres, somos 52% de 208 milhões de habitantes nesse Brasil. Mas olha só, presta atenção. Esses números já foram falados, mas nunca é demais repetir. As mulheres, hoje, no mercado de trabalho, ocupam 54,5% das posições de trabalho, enquanto os homens conseguem ocupar 73,7%. As mulheres ganham em média 77% do que recebem os homens. E quando se fala em cargos de chefia, então, a situação é bem pior. As mulheres ganham apenas 64% do que recebem os homens. Mas as notícias não são todas ruins. E é por isso que nós estamos aqui hoje. A grande notícia é que a UFSJ tem, entre as dirigentes, várias mulheres maravilhosas. E essas mulheres estão aqui conosco hoje. A professora Rosi Ribeiro, nossa vice-reitora, a técnica Fernanda Rezende, que é a nossa pró-reitora de administração, a professora Ana Cristina Faria, pró-reitora adjunta de extensão, a técnica Janice Carvalho, nossa pró-reitora de assuntos estudantis, e aqui à direita a professora Rejane Rocha, que é coordenadora geral do NEAD, e a professora Cristiane Finzi, pró-reitora de ensino de graduação. Para começar, é bom a gente saber como é que é o dia a dia de uma vice-reitora. Como é que é ser vice-reitora da UFSJ? Olá. Ser vice-reitora na UFSJ, nós temos alguns desafios, né? Desafios como qualquer outra mulher. Nós temos que conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Mas, como a própria professora Luciene disse, né, o que nos ajuda muito é ter entre nós uma equipe tão fantástica como as mulheres que aqui estão presentes. Isso faz toda a diferença. Janice, você que está ocupando agora assistência estudantil, tem lidado diariamente com os alunos, somos 15 mil alunos na UFSJ, né, juntando a graduação, a pós-graduação. Quais são os desafios na PROAE? Luciene, falar em desafios é um tanto quanto complexo. São muitos os desafios que a gente enfrenta na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis diariamente. A cada processo seletivo para ingresso de novos estudantes, a gente se depara com novas demandas. Mudanças de rotina de trabalho, adequação em nossos espaços, quando a gente fala, né, dos nossos estudantes que estão ingressando, que são estudantes com alguma diferença funcional, novos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que dependem dos auxílios e serviços oferecidos pela Pró-Reitoria para se manter na UFSJ até a conclusão dos seus cursos, situações emergenciais que surgem a todo momento, do que diz respeito a questões, a condição de saúde, a condição socioeconômica, a condição emocional, enfim, são muitos os desafios, mas a gente tem enfrentado com muito afinco, muita dedicação, e a gente tem conseguido responder bem a todas as demandas, graças ao apoio de todas aqui presentes, né? E também da nossa equipe, que a gente conta com muitas mulheres também. Aliás, desafio pode ser o nome da professora Cristiane Finzi, tem enfrentado muitos desafios aí na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Enfrentando alguns, né? Mas eu acho que o maior desafio é ser mulher numa gestão, é ser uma mulher numa posição de destaque. Todas nós, o tempo todo, precisamos mostrar que somos capazes. A mulher em cargo de direção, em cargo de gestão, ela ganha muito a alcunha de brava e descontrolada. Ela é brava quando ela é incisiva e quando ela toma decisões. Ela é descontrolada quando ela se emociona.
Quando a gente compara isso com o homem ele vai ser proativo, ele vai ser um homem decisório e ele vai ser um homem sensível. Então, a mulher ela precisa se colocar o tempo todo. Na Proem nós temos entre servidoras terceirizadas um número maior que de homens. E ao tempo todo uma dando o suporte emocional e mostrando que a outra pode. Então o maior desafio é você mostrar para a sua colega que ela também pode. Muito maior que a rotina do dia a dia. Fernanda, a Pró-Reitoria de Administração é uma pró-reitoria demandada também diariamente, né? Quais são esses desafios que você enfrenta e como é que você faz para ter uma saúde cardíaca em dia, com tantos cortes de orçamento, com tanto dinheiro que vai, dinheiro que vem, dinheiro que falta? Porque sobrar... É isso mesmo, a PROAD é uma pró-reitoria muito grande, ela mexe com a parte administrativa toda da UFSJ, prefeitura, obras, manutenção, limpeza, financeiro, compras, almoxarifado. E eu acho que o caminho do trabalho bom é a equipe da PROAD que a gente tem, que é uma equipe ótima e que a gente delega as coisas e eles resolvem. São mais do que colegas, são amigos mesmo, que se colocam no lugar do outro, se apoiam. E o grande desafio da PROAD, como você falou, é a falta de recurso orçamentário, porque é uma pró-reitoria que mexe com essa parte de funcionamento da casa. E questão da minha saúde cardíaca, eu te confesso que é um grande desafio, porque a gente chega em casa cansada, ainda tem as atribuições da casa, e você sair para fazer uma atividade física, para fazer algo por você é difícil, porque você está ali, eu acho que depois do dia de trabalho é cansado, acho que é o termo. Mas eu procuro fazer. Estou tentando pelo menos 2 vezes por semana fazer. Então, estou mantendo a saúde em dia. E nós vamos chegar, daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão que é o segundo turno que a mulher faz, segundo, terceiro. Mas eu queria saber da professora Rejane, que é a coordenadora geral do NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, e que teve um papel muito importante durante a pandemia. Como que é ser gestora do NEAD, professora? Então, falando em desafios, eu colocaria 3 desafios grandes aqui, né? O primeiro desafio com relação à pandemia foi a mudança de cultura, né? A gente tinha um portal didático que era utilizado como um repositório de material e foi essencial, né, para que a gente pudesse rapidamente retomar as aulas, né, através do ensino remoto. E por ter esse portal, né, a gente conseguiu fazer com que todos os professores, né, pudessem ter suas disciplinas ali disponibilizadas. Durante a pandemia foram mais de 10 mil, né, nos 2 anos de pandemia, mais de 10 mil disciplinas disponibilizadas no portal. Então a gente já tinha isso lá preparado, então a gente pôde oferecer, né, essa oportunidade, essa tecnologia para os professores. Mas a gente tem muitos desafios no portal, a cada semestre é um portal novo, a gente tem que fazer comunicação de banco de dados, então às vezes acontecem alguns problemas, coisas de tecnologia mesmo. Então são desafios semestrais e diários aí. Além disso, a gente tem a questão da institucionalização da EAD dentro da universidade, né? O fomento, ele não vem para a universidade, ele vem através de editais. O fomento dos nossos cursos são feitos pela CAPES. A gente teve escassez de editais aí nos últimos 4 anos, então a gente reduziu muito o número de cursos e de vagas. Então esse é um desafio que a gente tem aí para o próximo ano, né? E o outro desafio é mostrar para as pessoas que a EAD não é uma modalidade concorrente com o ensino presencial.
Cada um tem sua característica e cada um tem o seu valor, né? A EAD chega, gente, aonde o presencial não chega. Nossos alunos estão muito empobrecidos, então a gente tem que pensar com carinho nessa modalidade, para que muitos alunos que não têm oportunidade de vir ao presencial possam ter uma educação de qualidade numa universidade federal. Muito bem, professora Rosi, quer complementar o que a Regiane está falando? Gente, isso é importante pelo seguinte: o funcionamento do NEAD, ele é diferente do funcionamento da universidade. Eu acho que isso precisa ficar claro, porque as pessoas talvez não saibam isso. Não é, professora Rosi? Sim, e acho que a professora Regiane colocou muito bem, né, a importância do NEAD. Inclusive, você falou dos desafios, para nós tornar a universidade de fato uma universidade realmente é um desafio. Nós somos 6 campi em 4 cidades diferentes e todos os campi, eles precisam funcionar de uma forma muito parecida, com todas as suas diferenças, né? Acho que a gente tem que ter um olhar para todos os campos da mesma forma. Quando eu falo olhar para os campos, eu estou falando para todos os cursos, para todos os departamentos. Então, o grande desafio é essa integração, e eu acho que o NEAD foi fundamental, é fundamental nessa nossa busca de igualdade. Certo. Agora, um outro desafio, e não menor, está na extensão. Professora Ana Cristina, a extensão que é tão demandada e que é tão importante nessa integração da universidade com a comunidade, né? Sim, eu acho que é um privilégio, né, a gente ter esse contato que a extensão promove, né, da universidade, para além de seus muros, do que é entendido como atuação, né, acadêmica, e estar lá na PROEX, né, na Pró-Reitoria de Extensão, nos dá a oportunidade, primeiro, de contar também com uma equipe maravilhosamente feminina, né? Inclusive os homens da PROEX, mas atualmente é uma pró-reitoria também predominantemente composta por mulheres, e a gente tem contato com outras causas e questões e lutas, né, falando de mulheres, né, para além da questão da universidade, com mulheres atuantes, fortes, artistas, né, grupos femininos que veem na PROEX e na universidade, através da PROEX, possibilidades de reforçarem o reconhecimento da luta, do seu trabalho, da superação cotidiana, que é ser mulher, ser artista, estar na sociedade. A universidade, ela cria esse espaço amplo de discussão, né, de debates. Assim. Então, agora, por exemplo, a gente tem na PROEX 2 exposições de mulheres, né, no mês da mulher, vários eventos voltados para a luta da mulher no cotidiano. A gente teve, né, esse espaço reforçado lá. E para nós é um privilégio, assim, ter esse contato e poder, ao mesmo tempo, estar dentro da universidade com esse grupo forte aqui de mulheres. Bom, esse mês de março a gente está aqui comemorando o mês da mulher. E eu quero saber o seguinte, uma coisa importante. Vamos começar aqui pela PROAI. Você vai contar para a gente, é difícil liderar os homens? Em alguns momentos, sim. Mas no âmbito da PROAI, eu confesso que tem sido muito tranquilo. Eu fico muito feliz em dizer que em todas as ações que a gente trabalha em conjunto, eu me sinto muito respeitada,
na minha fala, na minha opinião. Claro, né, que nenhuma opinião se sobressai. A gente sempre trabalha coletivamente, trabalha em conjunto mesmo, buscando soluções possíveis a partir de diversas opiniões. Então, na PROAI tem sido muito tranquilo, tem sido muito confortável para mim trabalhar com os homens que ali estão. Bom, professora Rosi, a gente tem um reitor, né? Como é que é esse relacionamento da vice-reitoria com a reitoria, da professora Rosi com o professor Marcelo? Então, nós temos a sorte de ter o professor Marcelo como reitor, que é uma pessoa extremamente íntegra, aberta, dialoga, não faz com que as ideias dele sejam prevalentes, ele tem uma escuta, né, muito grande. A gente, desde o início, né, foi estabelecido entre nós um relacionamento muito parceiro, né, muito companheiro, e a gente trabalha junto, né? Eu perguntava, né, mas o que o vice-reitor faz? Ele falou, o vice-reitor, ele acompanha o reitor, ele toma decisões com o reitor. Então, o vice-reitor é um companheiro do reitor, e tem sido assim. Então, eu não vejo que exista um homem, né, existe um companheiro. De todos nós, acho que nós todas podemos dizer que isso é constante. E é uma pessoa que dialoga o tempo todo. Então, é muito fácil trabalhar na reitoria hoje. Agora, os desafios não são só aqui dentro, não. Eu quero dizer para vocês que antes dessa entrevista, eu estava conversando aqui com a Fernanda, que é a mulher do dinheiro, e ela dizendo que muitas vezes ela tem que encarar reuniões onde só tem homens. Isso mesmo. A maioria das vezes nas reuniões externas, que não é com o público da FSJ, me deparo sempre com a única mulher da reunião. Isso não que eu me sinta menor, não me sinta ouvida, porque isso não acontece. Inclusive porque o professor Marcelo, como a Rosi disse, ele é muito sensível a essa causa, então ele sempre empodera a gente nessas reuniões. Mas assim, é engraçado, assim, porque várias vezes, tem várias fotos, todo mundo homem, eu acho por causa da CEA Pró-Reitoria de Administração, que eu acho que tem muito a ver também essa participação maior dos homens em certas áreas, né? Como eu estava outro dia vendo, diz que no TI é uma área ainda que prevalecem os homens e que se as mulheres querem conquistar uma carreira hoje em dia, que elas têm que começar agora pelo TI, porque a informatização de tudo está cada vez maior, né? Por falar em TI, eu vou querer saber da professora Rejane aqui. Ela é de uma área que também é eminentemente masculina, que é a área de estatística, né? A área de exatas é predominantemente masculina, sim, né? Eu falo que desde que eu tenho 14 anos, eu estudo com muitos homens, né? Eu estava no ensino médio, eram 56 homens e 6 mulheres na minha sala, né? Então, quando eu fui para matemática, o curso de matemática tinha muitos homens, mas era no prédio da engenharia, que era o prédio do ISEX, né? Então, tinha muitas mulheres no curso de matemática, mas no ISEX em si eram muitos homens. Então, desde sempre eu tive esse desafio de estar entre muitos homens. Mas eu sempre fui atrevida, tá, gente? Porque eu sempre gostei de mandar, sabe? Então, assim, aquela história de mulher ser mandona. Então, assim, eu fui presidente do DSEX, eu fui do DCE da UFMG, eu fui presidente do sindicato aqui. Então, assim, eu sempre gostei do espaço de fala aí, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa bem democrática, tá? Quem convive comigo sabe disso. Mas, assim, esse espaço de estar, né, em lugares, né, que predominantemente tem homens, e você ter que se destacar e ter um espaço de fala, você tem que ser muito firme,
né? Então, se você não tiver essa firmeza, você se cala. Então, assim, eu sempre tive essa postura, eu, Rejane, né? Essa é uma característica minha, desde pequenininha. Meu pai falava que eu era carne de pescoço, então eu sempre tive essa característica. E talvez hoje eu estou aqui, né, seja consequência, né, dessa característica aqui. Mas eu acho que é um espaço que a mulher tem que estar ocupando, né? Independente se é um espaço que é predominantemente masculino ou não, a nossa voz tem que estar sempre sendo ouvida. E a gente agora está começando a ocupar os espaços nas exatas, tá? No meu departamento tem muitas mulheres, muitas matemáticas, eu acho que está tendendo a ter mais mulheres na área de informática, inclusive eu fui da primeira turma de informática do Cefet, então eu tenho essa formação aí na área de programação também. E as mulheres cada dia ocupando espaços, né, que antigamente eram espaços masculinos. E eu acho que isso vai acontecer, nós somos 54% da população, nós temos plena capacidade, né, de estar frequentando esses espaços. Bom, professora física não é diferente não, porque é da área de engenharia, área de exatas. E aqui na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, nós temos uma pró-reitora e um pró-reitor adjunto, né? Como é que é esse trabalho na pró-reitoria com os homens? No mesmo exemplo do Marcelo com a Rosi, com o pró-reitor adjunto é também de parceria, é de escuta. A gente tem uma parceria muito grande, a gente divide as opiniões, o trabalho é bem dividido, então com ele é muito tranquilo. Com os demais homens da pró-reitoria, eu estou do mesmo jeito que a Janice. Todos se respeitam, eles ouvem a gente, eles me ouvem as outras mulheres da PROEM em pé de igualdade. Não há nenhum ressabio, nada que a gente possa falar assim, não, está tendo alguma divergência, algum preconceito. Não, eu acho que é muito característica da universidade. A universidade é o primeiro momento ali em que essa igualdade, essa equidade, ela é realmente percebida. Então, dentro dos nossos muros, as mulheres, as servidoras, as técnicas, as colaboradoras, elas estão nesse pé de igualdade. Não é uma realidade fora dos nossos muros. Mas aqui dentro, o ambiente, principalmente esse ambiente fomentado pelo professor Marcelo e pela professora Rosi, é de igualdade. Bom, vamos encerrar esse primeiro capítulo aqui de fala e vamos entrar numa coisa que também já foi falada, refalada, mas que ainda é realidade. Sabe o Wilbert? O Wilbert e o Anderson são do CETEC e os dois estão dando aqui todo o apoio técnico para nós. Tá? Nós vamos falar de uma coisa que vocês sabem, eu não sei se vocês praticam, mas é o segundo turno da mulher, o segundo, o terceiro. A mulher é mãe, a mulher é esposa. Como é que é isso, professora Rosi? Bom, para a maioria das mulheres, né, eu acho que, e principalmente aquelas que ainda têm crianças pequenas, é duro, é difícil, né? Por mais que eles tenham uma rede de apoio, seus companheiros, continua sendo difícil. Continua sendo difícil chegar em casa cansado e ainda, como disse a Fernanda, ter o terceiro turno. Né? Para mim não acontece isso, porque meus filhos já são grandes e eu sempre tive uma rede de apoio fantástica. Então, mas assim, eu não posso falar só por mim, eu tenho que falar pela maioria. Então, para a maioria ainda não é uma questão fácil. Por mais que a gente diga que existe uma certa igualdade, ainda não existe a equidade. Né? E é por isso que nós temos que trabalhar todos os dias. A professora Fins já começou a falar sobre isso. E a gente precisa dar condições para que todos possam ser tratados de uma forma igual. Por que isso não acontece? Eu não posso tratar as pessoas diferentes da mesma forma.
Se eu não tenho condições, eu tenho um homem e uma mulher. Né? A mulher, ela chega e ela tem essa, normalmente, né, lógico que tem vários homens que assumem também essa carga, mas em maioria as mulheres assumem isso. Então elas têm uma diferença que a gente tem que aprender a respeitar e dar condições para que ela seja tão produtiva, né, que tenha uma vida tão, eu não vou dizer fácil, né, mas acho que a palavra melhor é a produtiva mesmo, com o seu companheiro. Então, para mim, é esse o desafio, é fazer com que todos possam ser tratados realmente de uma forma igual. Rejane, você lava roupa em casa? Arruma a cozinha, faz almoço? Como é que é esse seu segundo, terceiro turno? Você que tem 2 filhos, né? Eu tenho um filho, né, de 21 anos e uma filha de 17. Eu posso dizer que eu sou privilegiada, eu sempre tive uma rede de apoio, né? Até vou citar aqui a minha Sidoca, que trabalhou comigo 20 anos, né, que infelizmente não está mais entre nós. Ela era meu braço direito, esquerdo, tudo na minha casa. Inclusive, quando eu precisava de alguma coisa, eu perguntava para ela onde estava. Então, eu, graças a Deus, né, tive esse privilégio de ter uma rede de apoio, que não é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas mesmo assim, né, a gente tem os desafios, a gente chega em casa, a gente tem que dar o cuidar do filho, olhar para casa, são coisas que a mãe faz, né, são coisas de mãe, né. E às vezes você não está com muita paciência, isso acontece, né, passou o dia inteiro trabalhando, a gente não está com muita paciência. Então, mas a gente pega, né, qualquer coisa para estar junto com os nossos filhos. É um desafio, não é fácil, né. E a gente é cobrada disso. Se você chega e fala assim, estou cansada, não vou te dar atenção, você é cobrado, você não tem esse direito, o pai tem. O pai está cansado, ele pode dormir, a mãe não. A mãe tem que dar atenção para os filhos. E a gente dá com todo amor, com todo carinho, né? A maternidade é uma dádiva, né? É uma escolha também, mas não é fácil não, é desafiador. Professora Fiz, você que teve que mudar de cidade, né, para assumir aqui esse cargo da gestão, como é que é isso? O marido fica lá, você fica aqui? Eu mudei de cidade algumas vezes, né? Eu tive rede de apoio até os 8 anos da Arielle, que tinha uma naná, que era uma babá mais mãe do que babá. E quando eu fui para Ouro Branco, eu estava sozinha. Eu não tinha rede de apoio e eu não tinha marido perto. O marido levou 2 anos para poder morar em Ouro Branco comigo. Aí quando eu estabilizei e tinha pai de apoio, eu vim para cá. E aqui a minha rede de apoio são as amigas, né? Então assim, quando eu preciso me ausentar, todas as amigas têm o telefone da minha filha. Minha filha tem o telefone de todas elas. Então a rede de apoio é feminina, muito mais do que familiar. Não é fácil. Não é fácil. E a questão da cobrança, ela é cultural, ela é pessoal e ela é social. Gente, tudo que toda mulher gostaria era um dia de homem. Chegar em casa, jogar o sapato no canto, deitar no sofá, me traz uma cerveja, me traz um copo de suco que eu vou ver a novela. No caso, eles querem futebol, eu quero ver um Netflix. Tudo que a gente quer é um dia de homem, mas a gente não tem porquê. Porque a vizinha vai cobrar que você chegou tarde. A janta não está pronta, você vai se sentir culpada porque você não fez janta com o marido. A roupa está para lavar, você vai lá e põe a roupa para lavar de salto alto e arrumada. Mas você vai lá e põe a roupa para lavar. Quando acaba, você se culpa porque você está cansada, tem que tomar banho e atender o marido. Então é muito de como a sociedade vê e como nós ainda nos vemos. É verdade, como nós ainda nos vemos. Isso aí é uma fala bastante importante. Como é que você se vê, Janice? Nesse aspecto, obviamente. Bom, no meu caso, eu concordo com tudo.
que vocês disseram. Eu acho que é muito isso mesmo. No meu caso, eu também tenho uma rede de apoio, né? Mas como a Rose disse, né? Como a Regiane disse, a maioria das mulheres elas não tem. Eu tenho um marido hoje que não me ajuda, ele faz parte, né, de todo o processo, né? Ele entende que as atribuições, as rotinas de casa, elas têm que ser realizadas em conjunto. Então, a gente sempre faz isso em conjunto, então não pesa para nenhum dos lados. Mas a gente sabe que não é a realidade de todas. Mas a gente sai cansada, sim, do trabalho, cansada das rotinas, né, do trabalho, cansada das inúmeras reuniões que a gente tem no dia a dia, e a gente sabe disso, né? As reuniões online, enfim, e chega, a gente precisa organizar a casa, organizar o guarda-roupa, lavar a roupa, guardar tudo para se sentir bem dentro de casa. Porque se você não consegue organizar a sua casa, o seu guarda-roupa, a sua rotina de casa, você também não consegue descansar. Eu não sei se acontece com todas que estão aqui. A gente pode ficar à toa, lá em frente à televisão, assistindo Netflix, mas a sua mente não descansa. Porque a todo momento você está preocupada com todos os afazeres domésticos que ainda estão ali presentes, estão pendentes de ser feitos, de serem realizados. Então, não é fácil, né? Mesmo para quem tem uma rede de apoio, para quem tem alguém que a ajude ali. Mas eu tenho tentado, sabe? Eu tenho tentado conciliar, tenho tentado ter tempo, dividir meu tempo de trabalho, de lazer, tempo de sono para a família, eu tenho buscado. Às vezes eu não consigo, eu confesso, mas eu tenho tentado equilibrar um pouco ali o descanso e o trabalho, para que a gente se sinta bem mentalmente, né? Para que a gente não esgote o corpo, enfim. É isso. Ana Cristina, e você? Estou até respirando aqui, né? Porque eu sou o homem da casa, né? Eu sempre fui e, né, sempre tive também a possibilidade de ter redes de apoio, principalmente aqui, né? Quando eu morava antes numa cidade maior, eu tive a filha mais velha, né? Então até 38 anos eu nem pensava muito e vivia nessa luta de um mundo machista. Eu acho que o mundo é machista demais, né? Fora dos muros da universidade e em todo esse discurso aqui. E eu sempre, realmente, assim, eu fico muito esgotada às vezes por ter que lidar com todas essas coisas, mas eu brinco muito assim, agora já, né, eu me assumo o homem da casa, então eu prefiro uma furadeira do que uma panela, né? Eu aprendi a esticar a roupa no varal para não ter que passar a roupa, porque eu odeio passar roupa. E já me cobrei muitas vezes essa delicadeza, essa feminilidade que talvez eu não tenha, apesar de eu adorar a casa, de eu arrumar. Mas fim de semana ficamos eu e minha filha, eu tenho uma filha, eu tenho 4 cachorras, eu tenho 2 gatas, né, uma mãe e tal. Universo feminino, mas onde eu preciso dominar todas as áreas. Então, assim, levar carro para consertar, trocar pneu, fazer todas as coisas e a gente dá conta, né? Assim, eu vou falar uma coisa engraçada aqui, que eu brinco muito com as pessoas. Eu falo assim, olha, quando eu tinha 21 anos, eu imaginava que eu teria 3 filhos e um marido super companheiro e tal. Deus não entendeu o desejo, e eu tive 3 maridos e uma filha. E a minha filha é a minha companheira hoje, né? 2 maridos de divórcio, um marido se foi, morreu, e eu falei assim, bom, acho que eu não nasci para ser mesmo uma mulher casada, mas mais do que isso, eu aprendi muito a lidar com todas essas coisas e entendi que a gente, né, todas nós aqui, a gente dá conta. Agora, entendi também, assim, que eu
deixa a casa bagunçada no fim de semana, né? Acumula um pouco da cozinha de um dia para o outro, porque a gente não é a super, né? Mas, como é que é a música da Maria Rita, né? Assim, eu lembro que eu cantava assim na mulher. Bom, enfim, eu falo que eu sou uma mulher de bigode, né? E todas nós somos, na verdade, e a gente tá na luta, e se precisar, a gente vai dar conta, assim, né? Fernanda, você está dando conta? A Fernanda, Então, é você que cozinha na sua casa? eu cozinho, eu e meu marido. Ah, bom, né? Agora, é interessante esse negócio de você estar dando conta. Eu acho que a Finzi falou uma coisa que me fez lembrar quando a minha filha nasceu, a questão da culpa. Eu acho que o dar conta mais é a nossa consciência do que o de fora. Eu lembro quando eu tive a minha filha, eu trabalhava 8 horas aqui. Aí eu acho que a volta da maternidade para a mulher é uma coisa muito dolorida para a volta para o trabalho. É uma coisa que a Rosi falou, que a gente tem que tratar isso diferente dos homens, porque não, é um sentimento que só nós temos. E quando eu voltei, eu fazia terapia, eu fui na terapia e falei, eu acho que eu vou pedir uma redução de carga horária, eu acho que eu não vou dar conta, como que eu vou ficar longe, e eu escolhi ser mãe, agora eu vou delegar isso para alguém. E eu lembro que a minha terapeuta, até professora daqui, me falava, Fernanda, mais vale a qualidade do que a quantidade. E isso eu levei assim, me acalmou, porque quando eu saí do serviço, estava com minha filha, eu estava com ela. E é esse que eu penso, o desafio maior é o nosso mesmo, da gente com a gente. De chegar em casa, de conseguir dar atenção, de conseguir fazer uma ginástica. E a cobrança é nossa. Eu acho que a mulher, a cobrança, ela mesma se cobra muito. Diariamente, né? Diariamente. A cultura cobra, impõe culpa, né? A gente se cobra muito. Agora, eu quero destacar uma coisa que a Ana Cristina falou, que é uma libertação, gente. Não passar roupa. Não passar roupa é uma libertação. E eu acho que vocês já repararam que o mundo da moda tem produzido, inclusive, roupas, ultimamente, que não precisam ser passadas, né? Cada vez mais. Agora, para aliviar, nós estamos em 2023 e a gente já andou bastante, a gente já evoluiu, já votou, né? Já tivemos uma presidenta, né, no Brasil. Quais são as perspectivas, na opinião de vocês? Otimismo? Sim, com certeza, otimismo, né? Eu acho que nós saímos aí de um período em que nós sobrevivemos, e o FSJ sobreviveu muito bem, e sobreviveu por causa dessa equipe maravilhosa que nós temos, né? E agora nós temos perspectivas, então não tem como não ser otimista. Pode demorar um pouco, porque a gente tem que colocar a casa em ordem, né? Mas hoje a gente tem perspectivas de que as coisas vão melhorar. Basta ver a quantidade de mulheres nos ministérios, né? As discussões que começaram lá atrás, na transição, né? Então, assim, essa estratégia maravilhosa do nosso presidente, né? Diga-se de passagem. Então, acho que a gente só tem a comemorar, trabalhar, e não é esperar, é trabalhar esperando. É isso aí, professora. Janice. Bom, o que a gente espera da mulher no futuro, né? A gente sempre espera, eu espero, acredito que todas nós aqui esperamos, que a mulher esteja cada vez mais alcançando rumos políticos, sociais e econômicos em nosso país, né? A gente sabe, muito já se conquistou,
não vamos negar isso. Nós tivemos muitas conquistas até hoje, né? Mas a gente ainda tem muito espaço para se conquistar, né? Rose disse, né, com relação ao nosso novo presidente, nós temos aí uma pauta de igualdade de salários entre homens e mulheres. Então, é uma conquista que a gente espera alcançar em breve, né? Mais espaços, mais oportunidades no mercado de trabalho. Luciene disse no início da sua fala que nós ainda o nosso percentual ainda é muito menor, né? Então, a gente espera essa igualdade, a gente espera alcançar, né, ocupar ainda mais esses espaços. E o que espera a Fernanda? Eu espero que um dia a gente não tenha que fazer um debate assim, de que a mulher não precise isso, que a gente não é melhor nem pior, nós somos iguais, mesma capacidade, então nós temos que trabalhar junto, homem e mulher. E que se a gente está fazendo ainda esse debate aqui, é porque isso ainda não está bom. É isso aí. Regiane, você que já saiu na frente lá, que já mandou, o que você espera, Regiane? Eu falei que eu tenho uma característica, né? Não, eu vou agora falar com estatística, né? Minha característica sempre, né? Se a gente for pegar, né, a evolução, né, humana, a mulher antes não podia nem sentar com o homem, lá, né, na época lá de Jesus Cristo, na mesa. Ela não tinha esse direito. No início do século passado, ela não podia votar. Nos espaços como a universidade, a mulher também não podia estar. Ela tinha de lutar para ser uma aluna de uma universidade, né? E hoje, dentro, né, da nossa universidade, a gente já evoluiu com relação a isso. Nós somos muitas mulheres professoras, nós somos formadoras aqui, então cada vez vão ter mais mulheres com essa ideia da igualdade, dos direitos, né? Então acho que essa evolução ela é crescente, ela continua crescente. A gente pode ver também essa gestão, quantas mulheres estão na gestão, né? Historicamente a gente sabe, né? Não só aqui na universidade, mas em outras universidades também, havíamos muitas professoras e poucas mulheres na gestão, então a gente já está conquistando. E em breve teremos reitoras aí, né? Temos professoras reitoras em algumas universidades, mas ainda é um mundo, né? Predominantemente masculino, mas vai ter esse crescimento aí, porque nós somos formadoras e as mulheres estão vindo com a gente e a gente vai estar crescendo sempre aí, nesse espaço. Tem que ser otimista, né? Professora Fris, é otimista por natureza? Um otimismo consciente, baseado no exemplo, baseado na informação, baseado na cultura. Nós aqui já passamos os 25 e nós temos, por exemplo, na universidade, meninas entrando com noções de feminismo, às vezes um pouco tortuosas. Não adianta eu ser feminista e não ocupar o meu espaço. Eu preciso ocupar o meu espaço. E como é que elas vão ocupar o espaço dela? Vendo mulheres como as que estão nessa mesa, que ocuparam o seu espaço através do trabalho, enfrentaram o terceiro turno. Elas precisam saber que não foi fácil, mas que é possível. Então, um otimismo consciente, baseado na informação. A gente precisa sair dos muros. Ana Cristina, que já tem furadeira, eu adorei isso. Adorei. Eu adoro a furadeira, mas adoro o jardim, etc. Bom, mas depois de tantas falas fortes e representativas, né, dessas mulheres maravilhosas e que se colocam, né, como trabalhadoras e seres pensantes, né, fortes. Me lembrei também assim, da Rita Lee, né, que é uma mulher que foi uma referência para nós, e um dos textos transformadores dela dos anos 80, ela falava assim que nem toda mulher
nem todo, como é que é? Todo homem é corcunda. Como é que é, gente? Me lembra isso? Agora eu esqueci, mas eu só queria dizer assim, que as mulheres, elas são seres pensantes, nem toda mulher era um objeto, né? E nos anos 80 a gente já tinha essa colocação. Eu falo que eu estudei exatamente entre 88 e 92, numa área onde 90% das estudantes eram mulheres, mas 100% dos professores eram homens, né? Como na engenharia, eu venho também, né, de uma área de ciências exatas, e hoje a gente vê esse quadro totalmente modificado, né, com uma ocupação enorme das mulheres no mercado, na educação, formando, e eu acho que a perspectiva é desse otimismo consciente, né, de uma eterna construção, mas que através dessa discussão entre nós, essa luta seja cada vez mais ampla entre nós mulheres e com a participação dos homens, né? A gente trabalhar nesse anseio de equidade que a gente quer ver no mundo, né? Com companheirismo, com compartilhamento e força, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. O papo está ótimo, mas a gente vai ter que encerrar em algum momento. Eu quero destacar, inclusive, que a produção desse programa foi de duas mulheres maravilhosas, que é a Juliana Miller e também a Cibele de Moraes, que é a nossa chefe da assessoria de comunicação. Quero ressaltar novamente o Wilbert e o Anderson do CETEC, que estão aqui. Se não fossem eles, a gente não conseguiria chegar até vocês. Dizer para vocês, se gostarem desse vídeo, para dar um like, tá? Ativar o sininho, viu? Fazer inscrição também no canal da UFSJ, compartilhar, nos seguir pelas redes sociais, tá? Para você estar sempre bem informado. E só para terminar, também dizer que você falou da Rita Lee. A Rita Lee é uma grande figura, a gente sabe que ela está aí passando por um momento difícil. Desejar que ela se recupere, embora talvez ela nem nos ouça, mas a gente manda essa energia para ela. E que universidade é uma palavra feminina.